Bom, e nessa terça-feira a gente vai falar um pouquinho do que está ali preocupando o produtor ou trazendo uma necessidade de maior monitoramento, buscando os alertas e para nos ajudar nessa entrevista, né? Quem estará conosco nessa terça-feira é o Fernando Grigoli, ele que é pesquisador e proprietário da Famívia, e a gente vai então entender um pouco mais da safra, não é isso, Fernando? Bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que acompanham a gente. Prazer estar aqui com vocês e vamos começar a safra, né? Já começou em algumas regiões do Brasil, mas está acelerando. Vamos que vamos. É verdade. Fernando, você estava me acompanhando aqui, né, no Bom Dia Agro dessa terça-feira, e por mais que seja muito importante para o produtor olhar para a safra nesse momento, inevitavelmente ele vai ter que olhar para o que acontece ali do lado para também traçar suas estratégias. É um momento bastante desafiador, né? Tudo que acontece fora do Brasil impacta demais, né? O agronegócio é muito conectado, né? A globalização, ela é muito forte, então a gente vê as coisas acontecendo e a gente tem que tentar se antecipar, né? O que a gente fala para o produtor é que ele tem que correr menos risco possível, então acompanhar o preço de venda de soja, fazer os travamentos, né? Fazer as operações de travar, de garantir o seu custo de produção, né? De fazer as trocas no momento adequado, para sempre conseguir, no final do dia, ter uma possibilidade boa de rendimento, né? Não só de produtividade, mas de venda, né? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado, evitar arriscar demais e garantir, pelo menos, o nosso custo de produção que seja travado numa quantidade adequada, de valores adequados, né? E aí a gente deixa aquela margem para poder arriscar e tentar buscar um preço de soja mais alto, mas esse cenário todo de dólar, de preço futuro de soja, isso tudo a gente tem que olhar com muita cautela, com muito cuidado, porque o prejuízo pode ser muito grande, a perda de dinheiro pode ser muito grande nesse caso. Agora, Fernando, isso se intensifica e fica mais evidente ainda em anos como esse, em que a gente inicia a safra já considerando que estamos num ano de El Niño. Como essas atenções elas ficam mais fortes ainda e exigem mais do produtor em um ano como esse? Esse ano, a questão climática ela é desafiadora, né? A gente, na questão de El Niño, a gente vê uma possibilidade muito grande de um surto de ferrugem asiática. A gente teve na safra 22-23 um problema grave com ferrugem asiática em algumas regiões do Brasil, né? Especialmente Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo e Minas, né? Então, e agora 2023-24 a gente vê o cenário todo se desenhando para uma possibilidade, né, de epidemia muito grande. Por que a gente fala isso? Né, porque a gente teve o ano passado com bastante ferrugem, então, em teoria, o inóculo é alto, a gente teve um vazio sanitário que não foi adequado, né, não foi do jeito que poderia ser, que deveria ter sido, infelizmente, e a gente vê os nossos vizinhos, né, Paraguai, Bolívia, sofrendo muito com ferrugem asiática. Né, então, isso tudo sinaliza para nós um ambiente onde o inóculo está em grande quantidade. Além disso, a gente vem acompanhando os dados do consórcio antiferrugem, né, que estão disponíveis para o produtor na internet, no aplicativo, uma plataforma gratuita, né, e esses dados do consórcio antiferrugem mostram para nós que nós temos bastante pontos, muitos pontos de ferrugem já aqui no Brasil. Logicamente que, na maioria deles, pontos de ferrugem em soja tiguera, né, em soja guaxa, mas alguns pontos de ferrugem, principalmente na Lagoa da Confusão, já em soja de safra. Né? Então, isso tudo mostra para nós que a doença está aí, a semeadura no Paraná e no Cerrado vem avançando com bastante força, então isso leva a gente para um cenário bastante preocupante com relação às doenças e sempre o alerta para o produtor acompanhe as lavouras, monitore de forma efetiva para a gente sair na frente. Doença em soja a gente nunca pode sair atrás, a gente tem que começar na frente para conseguir ter o máximo de performance possível, para os insumos que a gente adquiriu entregarem o resultado possível e principalmente para o produtor não ter perdas na lavoura. Agora, Fernando, quando a gente olha para isso, e quando você traz esse problema da ferrugem, o que a gente viu nas últimas safras e que foi com tecnologia, pesquisa e inovação sendo resolvido, foi a resistência que as plantas de soja sofriam com os fungicidas, né? Eles já não davam mais conta de
conter a ferrugem. E me parece que nos últimos tempos isso foi mudando e de fato a pesquisa e a inovação conseguiram driblar, pelo menos por enquanto, né, esse problema. De fato, o cenário mudou em relação às safras anteriores? A questão de resistência, ela é um problema sério, é um problema real, tem muita gente que questiona, fala, isso é conversa. Não, não é conversa, é um problema sério que a gente tem, tanto para doenças, pragas, plantas daninhas, enfim, isso acontece, é normal e é natural, isso vai acontecer em algum momento. O que a gente sempre fala para o produtor a gente vem conseguindo avançar, a gente vem melhorando as tecnologias, mas a gente vem melhorando a conscientização do produtor. Então, a gente tem hoje várias estratégias que são usadas juntos, por exemplo, rotação de ingredientes ativos, rotação de modos de ação de fungicidas diferentes, associação de fungicidas multissítios aos fungicidas sítio específicos, a redução do intervalo de aplicação, tudo isso são estratégias que ajudam a gente a melhorar o nível de controle de ferrugem e contornar esse problema de resistência. Além disso, a gente tem uma questão operacional nas fazendas que muitas vezes o produtor não percebe, mas que ajuda muito a gente. Então, por exemplo, o cerrado hoje planta muito rápido. A janela de semeadura no cerrado, Mato Grosso do Sul e Bahia, ela é muito curta, né? Em 30 dias você tem aí 10, 12 milhões de hectares plantados. E isso ajuda a gente a fugir da ferrugem, né? Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é a antecipação de plantio. O produtor vem a cada ano antecipando mais a semeadura. E com essa antecipação de semeadura, e a janela de semeadura mais curta, obviamente, a gente tende a escapar da ferrugem também, porque o esperado é que a doença ocorra um pouco mais tardia na soja, né? E por fim, a gente tem a questão das cultivares, né? Hoje o produtor busca cultivares mais rápidas, de ciclo mais curto, obviamente que com estabilidade de produção, mas esses três fatores operacionais, antecipação da janela da época de semeadura, redução do intervalo entre o início e o final do plantio em cada região e utilização de cultivares precoces também ajudam muito os fungicidas. Então veja que controlar ferrugem, assim como mancha-alvo e outras doenças em soja, não é só aplicar fungicida. É aplicar fungicida, é usar multissítio, é reduzir o intervalo de aplicação, é usar o operacional a nosso favor para a gente fugir das doenças. Tudo isso vai ajudar o produtor a ter um sucesso e obviamente, a driblar essa questão de resistência de doenças que a gente tem no campo. E ao lado de uma estratégia boa e um bom plano de plantio, existe também essas soluções que o mercado oferece, como é o caso, por exemplo, do Manejo Campeão, que é um plano da Corteva, né, Fernando? Que é justamente isso, né? Um plano para que haja uma boa estratégia, uma boa combinação de produtos. E eu queria que você trouxesse um pouquinho dos dados desse Manejo Campeão para a gente entender quais são as diferenças e o que ele traz de solução para o sojicultor brasileiro hoje. Legal. Bom, quando a gente fala em manejar doença em soja, a gente tem basicamente 3 caminhos para seguir, né, em termos de grupos químicos, né? A gente pode usar a estrobilurina, né, que é um grupo químico disponível, a gente tem triazóis e triazolitiona, que é um outro grupo disponível, e a gente tem as carboxamidas, né? Nesses 3 grupos químicos, a Corteva tem produtos, né, formulados com esses 3 grupos químicos. Então, o primeiro passo é que esse manejo a gente consegue usar, fazer rotação de ingrediente ativo, fazer rotação de modo de ação, e isso é importante para a gente conseguir ter alta eficácia de controle. Além disso, a gente tem, no caso do Manejo Campeão, a gente tem a picoxistrobina, que é a melhor estrobilurina hoje do mercado. Então, produtos formulados com essa estrobilurina tendem a trazer uma consistência de resultados muito, muito interessante, né? A gente tem o proteoconazole, que é a triazolitiona, que tem um espectro de um controle muito bom do complexo de doenças como um todo. Então, é um ativo de alta potência e de amplo espectro, então isso ajuda demais. E há também a carboxamida, o benzovindiflupir, que é um ingrediente ativo que pode ajudar muito a gente no controle de antracnose, principalmente em soja, e também nos ajuda no controle de ferrugem asiática. Mas, como eu disse, a Corteva tem possibilidade hoje, dentro do Manejo Campeão, de ajudar o agricultor com vários ingredientes ativos de modos de ação diferente, com produtos formulados com esses ativos que ajudam dentro de uma sequência lógica de aplicação, trazendo os preceitos de boas práticas agrícolas que ajudam o agricultor a contornar os problemas de doenças. Obviamente
que todo o operacional e tudo aquilo que a gente disse agora há pouco, ele impacta demais no fungicida. Então, o que a gente sempre fala para o produtor faça as aplicações de forma correta, se atente, fungicidas são produtos muito técnicos, são produtos que, para ter a sua eficácia aplicada no campo, a gente precisa tomar cuidado com as misturas, com pH de calda, com uma série de detalhes que não são tão detalhes assim, que são muito importantes para que os fungicidas entreguem resultado. Mas o manejo campeão da Corteva pode sim ajudar o produtor a ter altos níveis de produtividade e a controlar o complexo de doenças como um todo na cultura da soja. E eu queria mesmo te fazer essa pergunta, porque de nada adianta, né, Fernando? E aí, claro que você, com a sua técnica e a sua experiência, pode falar muito melhor do que eu, a escolha de bons produtos, se eles não forem bem aplicados no momento correto, na quantidade indicada e como o fabricante também indica, né, para fazer uma otimização desses produtos. Isso é muito, essa combinação de boas práticas e bons produtos é o que vai gerar o sucesso na lavoura invariavelmente. Sem dúvida, a forma como a gente usa o produto, ela impacta demais, né? Então, a gente vê, às vezes, um produtor fazendo uma aplicação com 12 produtos no tanque, né? Então, assim, com 10, 12 produtos. Então, assim, isso é uma situação que não tem como esses 10 produtos funcionarem do jeito que a gente gostaria. Isso vai haver uma perda, isso acontece, né? Então, o produtor tem que entender isso. E também o produtor tem que entender que quando a gente compra um produto, a gente não compra um ingrediente ativo. É muito comum a gente estar no campo e a gente ver, esse produto A tem tantos gramas de ingrediente ativo, o produto B tem menos ingrediente ativo, então ele é pior do que o produto A, e essa relação ela não é direta, não é tão simples assim. Porque quando a gente compra um produto, a gente compra os ingredientes ativos que estão ali, mas a gente compra uma formulação também. Então hoje a gente tem, por exemplo, pega, sei lá, refrigerante, a gente tem refrigerante à base de cola, né, para não falar nome de marca comercial, mas refrigerante à base de cola, nós temos um monte, né, e eles são todos diferentes, né, então a formulação, ela tem um papel muito importante, então o agricultor precisa se atentar que às vezes o barato vai sair caro, às vezes o produto que tem o custo mais baixo, ele causa uma fitotoxidez mais alta na planta de soja, então tudo isso está envolvido na questão de formulação, então muito cuidado com essa história de que, eu tenho 50 gramas de ingrediente ativo contra 48 gramas de ativo, então o 50 é melhor do que o 48, que na biologia não é assim que funciona. A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa e precisa pensar que o produto ele vai entregar o resultado. Quanto melhor os componentes forem, então vamos supor um produto que tem 2 ingredientes ativos. Quanto melhor for esses 2 ingredientes ativos, quanto melhor for a formulação, melhor ele vai ser. Não adianta nada eu pegar 2 grandes ingredientes ativos e fazer uma formulação de baixa eficácia, que o resultado final vai ser ruim, infelizmente. Então, são detalhes que não são pequenos, são importantes demais para a gente ter sucesso no manejo de doenças em soja. Fernando, você está preocupado também com o mofo branco nessa próxima safra? A gente pode ter uma incidência maior caso a gente tenha um excesso de chuvas em algumas áreas, porque a gente está falando também de mais uma doença fúngica, né? O mofo branco, ele é uma doença extremamente complexa, né? Uma doença que a gente costuma tratar ela em separado, porque o manejo dela envolve várias ações, né? Certo. Envolve manejo de palhada, envolve rotação de cultura, envolve o manejo ano a ano da doença com aplicação de fungicidas químicos e biológicos, então é uma doença muito difícil. A probabilidade de ter surtos de mofo branco esse ano é grande, a gente viu áreas no ano passado que há muitos anos não se via mofo branco, e na safra 22-23 a gente viu a ocorrência, e com essa ocorrência aumenta o número de escleródios, e com a condição climática que a gente tem prevista para 23-24, áreas acima de 800 metros de altitude devem sim ficar em alerta e tomar cuidado, porque mofo branco, um ano que a gente erra a mão e que a gente maneja mal a doença, a gente prejudica a área pelos próximos 5, 10 anos. Então tem que tomar bastante cuidado com essa doença, fazer as aplicações no cedo e principalmente cuidado com intervalos de aplicação entre as aplicações de fungicida para mofo branco, são ações assim fundamentais para o produtor conseguir contornar esse problema. Dica de ouro, né, Fernando? Porque são de 5 a 10 anos para você conseguir controlar ali a situação. Isso a gente está sendo bonzinho, né? Porque o escleróide, ele dura muito, né? Então, assim, uma vez que você tem escleróide no campo, você tem a doença, você tem o patógeno no campo. Se ele vai acontecer ou não a safra após safra, isso vai depender da condição climática, né? Mas, por exemplo, você vai em áreas onde cultiva soja, feijão, mix de cobertura, que às vezes dentro do mix de cobertura tem uma planta hospedeira. Então, isso tudo pode comprometer a área
e mofo branco é um fator muito limitante para a produção de soja. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa doença, que ela é bem complexa e bem problemática. E a Corteva, sabendo disso, tem também uma solução que é o Oranis, não é isso, Fernando? Isso, o Oranis é um fungicida que tem registro para mofo branco, que pode ser utilizado no manejo da doença, tem uma eficácia interessante, mas o principal para mofo branco, o primeiro passo é associar fungicidas químicos biológicos, fazer tratamento de solo, utilizar produtos biológicos no solo é importante para reduzir a carga de escleródio, e aí sim, a aplicação de fungicidas químicos na planta para que ela se proteja do início da germinação desses escleróides é extremamente importante para a gente não ter problema de mofo branco. Então, obviamente que o fungicida químico ele ajuda, mas ele vem junto com uma série de ações, como a aplicação próximo a R1, que é a primeira, o início da floração da soja é fundamental, intervalos de aplicação a cada 10, 12 dias, pelo menos nesse começo do desenvolvimento da soja, é importante para proteger a planta e, mais uma vez, assim como a gente disse para ferrugem e para outras doenças, rotacionar modo de ação e rotacionar ingrediente ativo dentro de um sistema integrado de manejo de doenças em soja é fundamental para a gente conseguir vencer essa doença. Fernando, excelentes informações. Para a gente finalizar, eu quero te perguntar como é que você está sentindo esse início de safra no Brasil? Como é que está a sua perspectiva sobre esse arranque inicial? A gente está com perto de 10% da nossa área plantada, deve ser uma área recorde. Como é que você está analisando esse começo de safra, essa safra 23-24 começando? Bom, a safra 23-24 começa com alguns temperos que a gente não tinha há alguns anos, né? Então, em termos comerciais, é uma safra complexa, né? Porque tem questão de estoque, tem questão de produtos, tem essa questão de dólar oscilando muito. Então, hoje o dólar está um valor, daqui 10 dias o valor é muito mais alto, mas aquele produto que o agricultor comprou baseado no dólar naquele momento. Então, tem tudo isso que atrapalha um pouco. Né, o que a gente fala, assim, a gente vê o produtor um pouco mais lento esse ano para fazer os negócios. O que isso preocupa nós? Nos preocupa na questão de logística. Né? Então, na hora que o produtor tomar a decisão de comprar fungicida, não de comprar, mas de puxar para a fazenda fungicidas, inseticidas e herbicidas, a gente pode ter um problema logístico que dificulte o produto chegar na hora certa na fazenda, e aí, uma vez que o produto chega atrasado na fazenda, a gente tem a aplicação do produto atrasada, o resultado comprometido, a produtividade comprometida e o pior de tudo, o produtor investir 3, 4, até 5 aplicações de fungicida, em algumas regiões como na Bahia, 6 a 8 aplicações de fungicida e ter doença no campo. É isso que a gente não quer. A gente quer que o produtor invista de forma correta, no nível de tecnologia que ele acha importante para a lavoura dele e que tenha o retorno do que ele investiu. Esse é o objetivo. Então, essa demora no fechamento e essa demora na autorização para o produto ir para a fazenda, isso a gente imagina que isso pode causar um problema logístico grande e aí vira uma bola de neve até o final da safra. Então, essa atenção tem que ser bem levada em conta. Mas a gente torce para ser uma boa safra, né, para o agricultor conseguir ter o retorno dele, conseguir ter a produtividade, e o produtor tem que produzir. Né? O Brasil depende desses caras, a gente precisa que vocês produzam muito bem para a gente conseguir manter a nossa balança favorável e manter o Brasil o mais estável possível. É isso mesmo. Excelente forma da gente concluir a nossa conversa. Fernando, quero te agradecer muito pela disponibilidade, pelas informações que você compartilhou aqui com a nossa audiência, que são de muita relevância, são ouro para o produtor agora que está colocando a sua semente no chão, investimento milionário, né? E de fato, como você falou muito bem, o Brasil precisa desses caras. Fernando, obrigada mais uma vez, boa semana, bom trabalho e portas abertas, volte quando quiser para a gente continuar informando os sojicultores brasileiros. Até mais. Até mais, Carla. Obrigado, um prazer estar com vocês. Uma boa safra a todos.